Olá, a paz do Senhor. Estamos juntos para o nosso 7º encontro nessa série teológica acerca da doutrina dos anjos. Hoje falaremos mais especificamente sobre a obra dos anjos maus. Seja muito bem-vindo ao Teologia Viva. No programa anterior, nós falamos aqui sobre a obra dos anjos bons, dos anjos de Deus, dos anjos que não participaram da primeira rebelião. Hoje, nós vamos falar sobre a obra dos anjos maus. Não são tantas as referências diretas a esse assunto nas Escrituras, mas nós vamos tentar aqui rastreá-las, não é? Ou seja, rastrear essas referências bíblicas acerca da obra dos anjos maus e também vamos tentar analisá-las de maneira objetiva, como sempre temos feito em todos os demais programas. Na realidade, os anjos maus trabalham no sentido de separar o crente fiel do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira consideração que nós fazemos acerca deles, acerca dos anjos maus, ou dos demônios, ou dos espíritos malignos. E a fundamentação bíblica para isso, não é? Ou seja, para o fato de que eles trabalham diuturnamente para separar o crente fiel de Deus, está em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Certamente uma das referências mais lindas dos escritos paulinos. Veja o que está escrito em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, e observe agora, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Claro, queridos, que quando o apóstolo Paulo aqui, nessa sua declaração de fé, ele faz menção aos anjos, faz menção aos principados e faz menção às potestades. Claro que o apóstolo Paulo está se referindo às hostes angelicais do mal, uma vez que os anjos de Deus jamais trabalhariam no intento de separar o crente de Deus, não é? Ou seja, de quebrar, de romper a comunhão do crente fiel com o seu Deus. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma obra maligna, não é? Desenvolvida por anjos malignos que trabalham diuturnamente para romper, para seduzir, para fazer com que o crente fiel possa se afastar do seu Senhor. Então essa é a primeira obra dos anjos maus que nós gostaríamos de destacar, a tentativa deles de quebrar a comunhão entre Deus e os homens. Mas os anjos maus também, eles se opõem aos anjos bons em sua obra. Essa é uma segunda consideração que queremos fazer. Os anjos maus sempre se opõem aos anjos bons na sua obra. Nós vemos um claro exemplo disso, não é? De uma das guerras travadas por anjos bons e anjos maus, uma referência lá que está em Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13. Daniel estava num período de jejum e também de oração. Mais especificamente, ele passou esse período de jejum e oração durante 21 dias. E em um dado momento dessa consagração, ele, Daniel, teve uma visão do plano espiritual. E aí nessa visão, um anjo conversa com ele e diz o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas, observe aí o conflito de um anjo mau com um anjo de Deus. Ele diz o seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Observe, queridos, um claro conflito, não é? Vejam que havia aí um principado maligno na Pérsia, e aí eu quero fazer uma observação importante em relação a essa expressão, príncipe da Pérsia, porque no que há um principado maligno na Pérsia, o que nos dá a entender
é que o reino espiritual do mal é organizado e é hierarquizado. Nós vemos nesse texto de Daniel, literalmente, uma luta entre um anjo de Deus e um anjo mau. E essa luta terminou sendo vencida pelo anjo de Deus, porque Deus enviou o reforço de Miguel, que era um dos primeiros príncipes, e nós já vimos aqui em programas anteriores, quando nós falamos sobre a classificação dos anjos, que Miguel era mais especificamente um arcanjo. Então, Satanás havia designado um anjo maligno para cuidar do território, atuar no território da Pérsia, e esse anjo tentou impedir a resposta de Deus para as orações de Daniel. O que foi que aconteceu? Deus enviou Miguel, que lutou contra esse príncipe do reino da Pérsia e o afastou, e o anjo de Deus finalmente, que é um mensageiro, a palavra anjo significa literalmente mensageiro, trouxe a mensagem de Deus para Daniel. Mas nós dissemos aqui que os anjos maus se opõem aos anjos bons, aos anjos de Deus, na sua obra. Mas, graças a Deus, que os anjos bons sempre vencem, uma vez que ele tem o respaldo do Deus Todo-Poderoso, Criador de todos os anjos. Mas, amados, uma outra consideração que nós fazemos aqui a respeito da obra dos anjos maus é que eles são fiéis colaboradores de seu príncipe. E quem é o príncipe dos demônios, dos anjos maus, dos espíritos malignos? Satanás. Via de regra, o diabo não age sozinho. Ele está sempre acompanhado daquilo que nós poderíamos dizer que são os seus companheiros eternos, seus companheiros de queda, os seus companheiros na sua tríplice missão de roubar, matar e destruir. Então, essa é uma outra consideração que fazemos acerca da obra dos anjos maus. Eles sempre cooperam com o seu príncipe, eles sempre cooperam com Satanás para cumprir os seus intentos malignos. Os anjos maus, os demônios, também têm como uma de suas obras causar moléstias. Moléstias e, por que não dizer, enfermidades. Observe que o evangelista Mateus registrou vários milagres operados por Jesus no seu ministério terreno, mas um desses milagres que Mateus registrou foi, na realidade, uma libertação, pois o que estava causando a mudez daquele homem era um demônio, ou seja, um homem era mudo, porque antes de ser mudo ele era possesso por demônios. Então, o espírito maligno estava causando a mudez naquele homem. Claro que vale salientar com todas as letras aqui que isso é uma exceção à regra, porque a regra é que os problemas de saúde sejam causados por ordem biológica, fisiológica. E é claro que todos eles são consequências do pecado original, mas a exceção é que algumas dessas moléstias e enfermidades sejam causadas por espíritos malignos, não é? E por isso nós estamos dizendo que há enfermidades causadas pela ação demoníaca. Sim, isso é bíblico, isso é palpável, não é? Está escrito, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículos 32 e 33, para confirmar o relato que nós estamos fazendo aqui. Diz o seguinte, o texto bíblico: e havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Veja a sequência. Ele era mudo e endemoniado. Por que ele era mudo? Porque estava endemoniado. É prova que o texto prossegue dizendo o seguinte: e expulso o demônio, falou o mudo. Então veja, o que estava causando a mudez, sem sombra de dúvida, era a ação do demônio. Então, quando Jesus expulsou o demônio, imediatamente o homem falou. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Observe que esse texto é claro como a luz do sol. Após a libertação, o homem simplesmente falou. Além disso, queridos, os anjos maus também podem causar distúrbios mentais. Exatamente isso. Ação demoníaca pode sim causar um distúrbio mental. Isso estamos falando com base na palavra de Deus e daqui a pouco a gente cita um texto fundamentando. Porém, mais uma vez afirmamos, nem todos os distúrbios mentais são fruto de uma ação demoníaca, mas alguns distúrbios sim. O famoso caso do endemoniado gadareno faz uma clara menção a essa realidade. Está escrito em Marcos capítulo 5, versículos 4 e 5 o seguinte:
porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Eu acho que não há nenhuma dúvida de que esse homem a preço, não é, no texto, conhecido como o Gadareno, ele estava possesso por milhares de espíritos malignos, porque num diálogo com Jesus ele diz que estava possesso por uma legião de demônios. Esse homem, sem sombra de dúvida, vivia com ares de louco, numa espécie de surto permanente, persistente. E o que é que ocasionava isso? A ação daquela legião de espíritos malignos transitando na mente e na alma daquele homem. De forma que nós estamos afirmando aqui que alguns distúrbios mentais podem sim ser causados por uma ação maligna, podem sim ser causados por uma ação demoníaca. Outra ação dos anjos maus tem a ver com a moralidade. Observe que eles, os anjos maus, os demônios, os espíritos malignos, são agentes impiedosos e incansáveis da imoralidade. Está escrito em Mateus capítulo 10, versículo número 1, o seguinte: E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Observe que os espíritos malignos aqui, os demônios, os anjos maus, são chamados por Jesus de espíritos imundos. Por quê? Porque eles agem no sentido de escravizar, de acorrentar o homem a toda sorte de linguagens, pensamentos, práticas e relacionamentos moralmente imundos, obscenos, libertinos e depravados. Certamente, queridos, essa, ou seja, a ação dos anjos maus no sentido da moralidade é uma das principais ações desses seres angelicais malignos. E poderíamos dizer, e abrindo parênteses, que a época em que nós vivemos, neste século XXI, sem sombra de dúvida, é a mais imoral de todas as eras. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que à medida que o fim dos tempos fosse se aproximando, à medida que a sua segunda vinda fosse se aproximando, então a iniquidade iria se multiplicar sobre a face da terra. E nós estamos vivendo a era da iniquidade multiplicada. E essa multiplicação da iniquidade não é apenas o resultado da ação da carne no homem, ou seja, da velha natureza humana corrompida, pecaminosa, adâmica, inclinada diuturnamente para o mal. Não, porque a carne sempre foi carne. Porém, podemos dizer que nesta última hora, vivemos a mais imoral de todas as eras por conta de uma ação maligna sem precedentes na sociedade. Ou seja, por que é que o mundo está tão imoral como está? Por que é que milhões, e por que não dizer em nível mundial, bilhões de pessoas estão presas, acorrentadas a toda sorte de imoralidades e obscenidades por conta de uma ação demoníaca sem precedente em todos os âmbitos da sociedade. Assim que os demônios, os anjos maus, e o programa é sobre isso, a obra dos anjos maus, eles são agentes incansáveis e impiedosos da imoralidade. Mas também, esses anjos maus, esses espíritos malignos, disseminam falsas doutrinas, isto mesmo, falsas doutrinas. Está escrito de uma maneira muito clara lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o seguinte: mas o Espírito expressamente diz. Veja que o que o apóstolo Paulo está falando aqui é totalmente inspirado pelo Espírito Santo, é uma mensagem direta do Espírito Santo de Deus. Ele diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Observe que o texto é claro. Existe uma atuação demoníaca no sentido de perverter a ortodoxia, ou seja, a crença correta nas Escrituras, a interpretação correta nas Escrituras. Há uma ação demoníaca para perverter a ortodoxia e também para distorcer a correta interpretação de doutrinas bíblicas, como, por exemplo, dentre tantas áreas em que os demônios têm atuado no sentido de criar suas próprias doutrinas,
com os seus próprios instrumentos, ou seja, com seus falsos ensinadores que criam falsas igrejas e que iludem e desencaminham multidões, infelizmente, a gente precisa ser claro, para perdição eterna. Então, dentre essas várias distorções da correta interpretação das doutrinas bíblicas, nós vemos, por exemplo, a ação demoníaca distorcendo a inspiração da Bíblia Sagrada, relativizando a palavra de Deus. Também distorcendo doutrinas como a encarnação do Verbo, porque aí compromete a divindade de Cristo. Distorcendo doutrinas como a expiação, não é? Por quê? Porque distorcendo uma doutrina como a expiação pode gerar falsa sensação de salvação, falsas convicções acerca da salvação. Distorcendo doutrinas como a ressurreição, dentre outras. Mas se temos aqui um exemplo da ação demoníaca no que diz respeito ao entendimento das Escrituras Sagradas, das Sagradas Escrituras. Nos finais do século XVIII, isso aqui é só um exemplo. Nos finais do século XVIII, não é, e início do século XIX, eclodiu a chamada teologia liberal. E aí, diversos teólogos dessa época entenderam que a Bíblia tinha que ser atualizada. Adaptada ao quê? Adaptada ao quê? Atualizada ao quê? As mais recentes e, para eles, fantásticas descobertas científicas da modernidade. Então, no final das contas, eles se prostraram, não é? Eu quero dizer aqui que eles se prostraram diante da modernidade, diante das descobertas científicas, elevaram essa modernidade, essas descobertas científicas ao patamar de divindade e colocaram as Escrituras como serva dessa era, como serva dessas descobertas científicas. E aí, no final das contas, o que foi que aconteceu? Pois a história é bastante longa. Os teólogos liberais entenderam que, para a fé cristã não passar um vexame, um suposto vexame, eles teriam que tirar da Bíblia todo o elemento sobrenatural. E por que eles tinham que tirar da Bíblia todo o elemento sobrenatural? Porque o sobrenatural não se explica cientificamente, não se prova cientificamente e nem se raciocina logicamente. Como a razão era o Deus dessa era moderna. Então, o que foi que eles entenderam? Eles entenderam que deveriam adaptar a Bíblia àquilo que fosse racionalmente coerente e àquilo que fosse cientificamente comprovado. Então, eles procuram adaptar as Escrituras Sagradas a essa era, a essas descobertas e removem todo o elemento sobrenatural. Assim, eles excluíram todos os milagres da Bíblia, isso mesmo, todos os milagres da Bíblia, todas as profecias. Por que tiraram todas as profecias? Porque profecia tem a ver com predição do futuro. E como isso é racionalmente impossível, né, cientificamente impossível, eles tiraram também. Então, tiraram os milagres, tiraram as profecias, tiraram todas as operações de maravilhas, inclusive a encarnação do Verbo, a divindade de Cristo, a ressurreição corporal de Cristo, dentre outros. Então, nada mais maligno, nada mais demoníaco do que isso. Então, a teologia liberal é uma clara atuação maligna, demoníaca, para que esses seres angelicais do mal possam utilizar seus instrumentos para comporem doutrinas de demônios. Ainda que muitos deles eram intelectualmente brilhantes, porém, não é o fato deles serem intelectualmente brilhantes que eles eram ortodoxos. Pelo contrário, formularam doutrinas malignas, doutrinas de demônios. Mas também há ocasiões em que esses anjos maus, os demônios, e aí é uma outra obra dos anjos maus, possuem seres humanos e, às vezes, eles podem possuir até mesmo animais. Está escrito em Marcos capítulo 5, versículos 12 e 13, o seguinte: E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, lembro a vocês que essa passagem diz respeito ao endemoniado gadareno que estava possesso por uma legião de demônios. Então, eles disseram o seguinte, os demônios, não é? Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. Veja, os demônios pedindo para entrar nos porcos, animais. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Então, veja aí uma possessão clara no homem e esses demônios saindo de um homem para uma manada de porcos. É bom que se pontue que há uma certa distinção
entre possessão demoníaca e influência demoníaca. Então, esta última, ou seja, a influência demoníaca é uma operação temporária, né, e externa dos demônios. Já a possessão demoníaca é uma operação mais permanente e é uma operação mais interior. É quando uma pessoa está totalmente tomada por aqueles espíritos malignos que a conduzem, não apenas no que diz respeito ao raciocínio, mas inclusive fisicamente. Mas alguém que está sob influência maligna, ela pode, do ponto de vista da estética, não é? Do ponto de vista do estereótipo, está aparentemente normal, porém, ela está ali sendo induzida, ela está ali sendo conduzida, não é? Ela está ali sendo, no seu intelecto, influenciada por espíritos malignos. Mas no caso que a gente falou aqui, do homem gadareno, ele estava literalmente possesso de espíritos malignos, e esses espíritos malignos também possuíram animais. Por vezes, os espíritos malignos são usados por Deus também. Veja que coisa, né? Esses anjos maus também são usados por Deus para o cumprimento dos seus propósitos, isto é, dos propósitos de Deus. Isso pode parecer uma contradição, mas não é. Há ocasiões em que o Senhor, não é, o Deus Todo-Poderoso, permite que seres malignos concretizem seus intentos maus. Há um exemplo nítido disso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, e o versículo número 14, o episódio envolvendo o rei Saul. Está escrito o seguinte: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Observe que Saul estava terminantemente rejeitado pelo Senhor. E ele estava terminantemente rejeitado pelo Senhor por causa dos seus recorrentes pecados, das suas constantes desobediências. O fato é que Deus permitiu que um espírito mau, um demônio, assolasse e atormentasse o rei de Israel. Assim, o propósito divino, não é o propósito de Deus, de destituir Saul do trono de Israel, bem como de puni-lo por causa das suas iniquidades, das suas muitas iniquidades, terminou sendo executado com a permissão para a ação de um demônio opressor na vida dele. Então veja, a permissão de Deus para a ação de um anjo mau na vida de Saul cumpriu um propósito de Deus em relação a Saul e em relação à nação de Israel e em relação a Davi, porque no que ele foi tomado por aquele espírito maligno, ele se desencaminhou completamente, foi rejeitado por Deus, foi destituído do trono e foi sucedido pelo homem conforme ou segundo o coração de Deus, não é? Ainda corroborando esse pensamento, temos a nítida impressão de que Deus vai se utilizar desses seres terríveis, desses anjos maus, desses espíritos malignos, para executar juízo sobre toda a face da terra quando da grande tribulação, quando do toque da quinta trombeta, e isso vai acontecer na grande tribulação, que por sinal essa quinta trombeta vai ser tocada por um anjo de Deus. O texto nos informa que o tal anjo recebeu a chave do poço do abismo. E aí, quando esse poço foi aberto, uma grande fumaça saiu e se espalhou pelo ar. Vejamos quem foi que veio no meio dessa fumaça do poço do abismo, que vai ser aberto quando do toque da quinta trombeta na grande tribulação, algo que ainda vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 13, está escrito o seguinte: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões. Que cena terrível, queridos. Então, esses anjos malignos serão soltos do poço do abismo e sairão para atormentar o homem, isto é, para cumprir um propósito de Deus na terra, que é executar o seu juízo, derramar a sua ira sobre a humanidade pecadora. Mas, por fim, afirmamos que os anjos maus parecem ter poderes sobrenaturais, ao menos por enquanto, mas eles têm poderes sobrenaturais. Há uma expressão paulina que merece destaque. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, está discorrendo acerca do anticristo. E aí, em dado momento do seu raciocínio, ele afirma o seguinte: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder,
e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2:9. Observe que quando ele fala aí sobre a eficácia, não é? Ou seja, sobre o poder de Satanás e, é claro, do seu séquito, ele usa a palavra poder, ele usa a palavra sinais e ele usa a palavra prodígios. Ou seja, essas três palavras têm a ver com ações sobrenaturais. E os demônios, por serem seres espirituais, eles também são seres que têm poderes sobrenaturais. Assim, nós podemos resumir o programa de hoje reafirmando quais são as obras desses anjos terríveis, desses anjos caídos, desses anjos maus, desses demônios. A primeira obra deles é que eles trabalham para separar o crente de Deus. Nós já vimos isso aqui. Segundo, eles se opõem aos anjos bons em sua obra, lutam constantemente no reino espiritual contra os anjos de Deus. Terceiro, eles causam moléstias e enfermidades. Vimos que nem toda moléstia, nem toda enfermidade é causada por demônios, mas algumas sim. Quarto, eles podem provocar distúrbios mentais, embora nem todo distúrbio mental seja ação demoníaca. Quinto, eles são agentes da imoralidade e da obscenidade. E nós explicamos que há uma ação maligna sem precedente nos dias de hoje, no século XXI, nesse sentido também de escravizar as pessoas na imoralidade. Por quê? Porque uma pessoa comprometida com a imoralidade não herda o reino dos céus. Como os demônios querem companhias eternas no lago de fogo e enxofre, escravizam os homens naquilo que eles são mais fracos, a saber, na imoralidade. Sexto, eles são os mentores das falsas doutrinas. Sétimo, eles podem possuir seres humanos e até mesmo animais. E oitavo, eles também podem ser usados para o cumprimento de propósitos divinos. Assim, queridos, nós estamos encerrando esse nosso 7º encontro, nessa série teológica acerca da doutrina dos anjos. Se você tem se sentido abençoado e edificado com esse conteúdo, compartilhe ele em todas as suas redes sociais, com todos os seus amigos e familiares.